Salve, salve, meus amigos do canal Meus Direitos. Eu sou Luan, advogado, e nesse vídeo vou trazer esse assunto relâmpago aqui para vocês. O ministro Barroso, que é o relator daquela ação no STF que discute a validade do novo piso nacional dos enfermeiros e demais profissionais da enfermagem, ele acolheu o pedido de medida cautelar formalizado ali pelo autor da ação e suspendeu o novo piso, dando aí um prazo de 60 dias para que os entes públicos e privados da área da saúde esclareçam determinados pontos que eu vou trazer aqui para vocês. Então, em resumo, o que o Barroso entendeu? Ele entendeu que até que esses pontos sejam esclarecidos, o piso não deve entrar em vigor, já que, como vocês sabem, o piso ele foi determinado para entrar em vigor ali para os enfermeiros de R$ 4.750 imediatamente para o setor privado e para o setor público a partir do dia 1º de janeiro de 2023. E aí o Barroso pegou e falou, não, peraí, ainda tem alguns pontos a serem esclarecidos e até que isso ocorra, vou suspender a validade dessa lei. Suspensão significa que não invalidou a lei, significa apenas que está falando assim, ó, vamos esperar um pouquinho, agora não pode produzir efeito, até que a gente tenha mais aqui elementos fáticos para dar prosseguimento nessa lei. E como eu já vinha falando para vocês, riscos de demissão em massa, que já haviam se tornado riscos concretos, com várias demissões, tá? Em santas casas, principalmente, hospitais aí reduzindo leitos. E aí o que você vê aqui, ó? Que ele acolheu esse argumento diante da possibilidade de piora na prestação de serviço de saúde nos hospitais públicos, santas casas e hospitais ligados ao SUS. Eu mesmo, como advogado do setor público, já estava vislumbrando essa situação na prática, tá? Não é mera especulação. Inclusive, sendo necessário contratado ali, um hospital contratado, ser obrigado a demitir funcionários. É o que eu venho tentando explicar para o pessoal. Não é uma questão de merecimento ou não de salário. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a possibilidade, com a viabilidade, com a reserva do possível de você criar um mínimo remuneratório para determinada categoria profissional. Categoria ali de profissionais. Você não pode criar um salário de forma artificial. Senão poderia falar o seguinte, olha, a partir de hoje eu não aceito que um gari ganhe menos de R$10.000 e vai ter que pagar R$10.000. É óbvio que isso é impossível de ser praticado. Esse é o grande problema, não é se ele merece ou não, até porque o trabalho dele é realmente muito penoso. É a possibilidade fática de pagar uma remuneração destas, de acordo com a realidade do nosso país. Como indicado ali na decisão do Barroso, é plausível o argumento de que o Poder Legislativo aprovou um projeto de lei do piso e o Executivo sancionou sem cuidarem das providências que viabilizariam a sua execução. Como que você vai conseguir implementar um salário desses? Num vídeo anterior eu vi o pessoal falando, e o advogado? Ele não ganha o piso? Ele ganha o piso. O advogado nenhum ganha piso. Não há escritório que pague piso. Por quê? Porque o mercado não consegue. Esse é o ponto. O que determina preço ou salário é o mercado, é a lei da oferta e da demanda. Não uma canetada estatal completamente irresponsável. E mesmo contra a Advocacia Geral da União, que a gente já sabia que ia ser favorável à não concessão da medida cautelar, ele veio aqui e concedeu. E eis a ementa da decisão dele, em que ele diz o seguinte, olha, as questões trazidas no processo aqui são sensíveis. De um lado, temos o legítimo objetivo do legislador de valorizar os profissionais. Ok, beleza, claro, devemos valorizar os profissionais que enfrentaram a pandemia, etc. Por outro lado, estamos aqui com os riscos, a autonomia dos entes federativos. Afinal, temos o município com a sua autonomia, o estado com a sua autonomia, mas aí vem a União, o governo federal, e fala assim, vocês vão ter que pagar um mínimo de salário. Tá, União, e cadê o recurso para fazer isso? Não interessa, eu que mando nessa porra. É mais ou menos isso. Então houve violação da autonomia municipal e também sobre a empregabilidade no setor privado. Como ele disse aqui, é preciso atenção para que a boa intenção do legislador de bem remunerar os seus profissionais ali da categoria de saúde não produza impacto sistêmico lesivo a valores constitucionais, à sociedade, etc. O argumento de vício de iniciativa, como muitos achavam que era uma bobeira, não foi tão bobeira assim, segundo o ministro. Violação do princípio federativo, afinal, e a autonomia dos municípios e dos estados fica onde? Desproporcionalidade aqui, da medida em face de santas casas, por exemplo, hospitais conveniados, etc. Tudo que está ali no SUS.
E aí, quais são os principais pontos que devem ser esclarecidos, segundo o Barroso? O impacto financeiro e orçamentário sobre estados e municípios e os riscos para sua solvabilidade. O que é solvabilidade? É a possibilidade de arcar com esse custo. Então, os estados e municípios não foram consultados sobre esse piso. Então, é isso que ele está falando. Primeiro vamos fazer uma consulta, vamos suspender por 60 dias para fazer essa consulta. O impacto também sobre a empregabilidade no setor, como vai ficar os empregos ali no setor, e o impacto sobre a prestação de serviço de saúde, pelo risco de fechamento de hospitais e redução nos quadros de enfermeiros e técnicos. Você pode reduzir leitos, você reduz então a quantidade de enfermeiros e técnicos. E aqui no final, então, temos o finalzinho da decisão dele, em que ele cita esses pontos que eu trouxe aqui na ementa, né? Como vai ficar a empregabilidade, a qualidade de serviços de saúde, a situação financeira dos estados e municípios, dando aí prazo de 60 dias para os esclarecimentos, dizendo que a medida cautelar de suspensão da lei se manterá vigente até que a questão seja reapreciada à luz dos esclarecimentos prestados. Então, não é assim, 60 dias, acabou a suspensão. Não, a suspensão é por tempo indeterminado. O prazo de 60 dias é para que os órgãos e entidades apresentem seus esclarecimentos, mas vamos supor que passou 60 dias e se peça uma prorrogação. Ele pode deferir, primeiro tem que esclarecer tudo para depois poder passar a valer novamente o piso. Então, no geral, o que nós temos hoje, por tempo indeterminado, pelo menos no corrente ano, é que o piso da enfermagem não passará a valer por hora. Mas já vai deixando aqui nos comentários qual a sua opinião a respeito desse assunto. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, advogado. Até a próxima. Fui!